Um, Olá a todos, muito obrigado por terem vindo. Meu nome é Henrique Claudino, sou jornalista da CNN Portugal, sou jornalista há muito pouco tempo, de justiça há muito menos, e portanto as minhas perguntas obviamente vão refletir o interesse que é, diria eu, o interesse mais próximo das pessoas com quem eu convivo dos cidadãos a quem faço perguntas. De qualquer das formas, pronto, vou hoje apresentar a visão dos sindicatos nestes Estados Gerais da Justiça. E para me preparar para esta conversa, li um historiador de direito italiano, Mario Spricoli, que identificou uma característica peculiar nas representações alegóricas da justiça. Temos ali uma delas. Mas por acaso aquela não me vai servir para o exemplo. Mas obviamente, para além do gládio, da venda, a deusa Temis surge quase sempre com o joelho exibido a nu. E escrevia Spricoli que esta exibição do joelho remetia para a clemência dos reis. Depois li o professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, António Pedro Barbas Homem, que propôs uma diferente interpretação. Em 2010 escrevia ele que, e cito, o joelho da justiça é uma excelente metáfora da época em que vivemos. As reformas da justiça são feitas, implementadas e avaliadas em cima do joelho, sendo que o joelho não representa a clemência, mas o modo artesanal como se pensa e se administra ao Estado. Mais de uma década passou desde que estas palavras foram escritas e, talvez contextualizando com algumas estatísticas recentes, elas ainda façam sentido. Portugal investe em tribunais menos de 10 euros por habitante, menos do que o Azerbaijão, do que a Geórgia ou do que a Ucrânia. 17% dos juízes estão em risco elevado de burnout. Tudo isto no momento em que se prevê a aposentação de 400 profissionais da justiça até 2024. É perante esta realidade que estão comigo hoje neste painel os ilustres Adão Carvalho, presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Marçal, presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, Arménio Maximino, presidente do Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e do Notariado, e Manuel Soares, presidente da direção da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Dr. Manuel Soares, começo por si. Em março do ano passado, a SJP impulsionou o lançamento do livro Agenda da Reforma da Justiça. Nele são descritas dezenas de propostas sobre a gestão dos tribunais, o acesso à formação à magistratura, condições de trabalho dos juízes, inteligência artificial. Qual foi o acolhimento político deste trabalho? Nós fizemos esse trabalho, foi apresentado num congresso, foi entregue aos grupos parlamentares, à Sra. Ministra da Justiça, aos interlocutores judiciários, presidentes dos Supremos, dos Conselhos. Enfim, deixámos esse trabalho em todo lado. Ele tem 209 propostas, acho eu, ou sugestões, ou pistas de reflexão, e divididas em 13 temas, e às vezes eu terminava essas apresentações depois de procurar justificar a razão de ser desse trabalho e também o mérito de algumas das propostas que lá estavam, terminava sempre dizendo que, respondendo a esta pergunta que é a sua, o que é que eu acho que vai acontecer, e eu dizia sempre nada. Não sei se não aconteceu nada, também é muito cedo para tirar daí conclusões, mas quer dizer, também isto não é para acontecer o contrário do nada, que é o tudo. Quer dizer, também ninguém espera que apareçam juízes com um conjunto de propostas e que essas propostas sejam consensuais. Eu próprio, devo dizer, nem concordo com algumas das soluções que estão ali propostas, porque este trabalho resultou de um grupo de trabalho, a tal expressão que não gostamos de utilizar, mas nesse formato houve um conjunto de pessoas que refletiu e apresentou aquelas propostas. No fundo, eu não estou nada certo que o diagnóstico esteja feito. Eu tenho as maiores dúvidas que saibamos, primeiro, se há crise na justiça, segundo, onde é que está essa crise. E eu estou convencido que estão aqui 50 pessoas, ou 60 ou 70, se perguntássemos uma a uma, para escreverem num papelinho qual é o principal fator, não íamos ter nem de perto nem de longe uma resposta unânime. Ninguém sabe se a crise é na eficiência, se é no problema da independência dos juízes ou da autonomia ou independência do Ministério Público, se temos independência a mais ou a menos, se há um problema no figurino organizativo, na estrutura dos conselhos, se o problema está na Constituição, se precisávamos de mais normas com a densificação das regras dos tribunais, se é um problema de integridade do sistema, de fiscalização da integridade dos juízes e dos procuradores, saber se eles se portam bem e quando não se portam, se temos mecanismos rápidos de corrigir os erros,
Se é um problema das pessoas, como disse o Dr. José António Barreiros, os códigos estão bem, mas as pessoas, por força das rotinas profissionais e das inércias, distorcem os códigos e aplicam-nos mal. Não sabemos isso. E, portanto, não sabendo se há uma crise da justiça e, sobretudo, onde é que ela está, e também se ela existindo, se é estrutural ou se é apenas conjuntural no ponto A ou B, torna-se muito difícil esperarem que haja um processo de reforma. Porque reformar o quê e para quê? Por outro lado, a casa onde se devem fazer as reformas, que é o Parlamento não estabelece consenso sobre matérias desta natureza. O Parlamento é muito mais facilmente envolvido em discórdia do que em consenso. Quando nós falamos na necessidade de um pacto ou de um plano plurianual em que cada Ministro da Justiça soubesse que, para determinada área que é estrutural, por exemplo, o edificado, que sabia que já tinha os meios financeiros alocados para os próximos anos e aquilo era indiscutível que tinha de fazer, em vez de andar a perceber se vale mais a pena gastar 50 milhões numa coisa que dá um benefício imediato, ou se precisa de gastar 50 milhões para fazer qualquer coisa cujos benefícios só se colhem 5 ou 6 ou 7 anos depois, quando não está lá. O Parlamento é que devia constituir uma comissão, um grupo de trabalho, uma unidade de missão, fosse o que fosse, que envolvesse as forças partidárias todas e que fossem capazes de se pôr em consenso sobre aquilo que tem que ter consenso. O acesso à justiça de que o PCP fala é uma questão de cidadania, de Constituição. Não vejo porque é que um partido de direita há de discordar de um partido de esquerda sobre a necessidade de garantir que os cidadãos podem aceder à justiça e que a justiça não está reservada para os indigentes que passam pela malha do apoio judiciário e para as pessoas que têm muito dinheiro, que têm dinheiro para pagar aos advogados para as tais sessões. E, portanto, o cidadão médio, aqueles casais que ganham 1.000 ou 2.000 euros cada um e que têm 2 filhos a estudar e que se veem aflitos às vezes para que o dinheiro chegue ao fim do mês, com certeza não podem pagar 500.000 euros de taxas de justiça para fazer valer um direito e muito menos pagar o trabalho qualificado de um advogado, que naturalmente tem que ser bem pago porque é trabalho qualificado. Aqui está, por exemplo, um exemplo em que um trabalho dessa natureza, que devia ter um fogo maior, devia ser feito no Parlamento, mas, para não me alongar, vou acabar de... Eu acho que vai acontecer isso? Não acho nada disso. Doutora Adão Carvalho, desde 2021, com o diferencial das entradas e saídas dos magistrados do Ministério Público é negativo. Nos últimos 10 anos o total é mesmo menos 65. Acha que, por um lado, os números vão agravar-se e, por outro, até que ponto é que aquela palavra crise associada à justiça depende disto? Bem, quanto à crise na justiça, a justiça está em crise, como dizia o Dr. Aguiar Branco, desde sempre, seguramente mais até antes do aeroporto. Portanto, esteve sempre em crise e estará sempre em crise. Faz parte da sua própria natureza. O que nós assistimos, e esse é, na nossa perspectiva, o principal problema, é que nos tempos atuais a percepção por parte dos cidadãos do Estado da Justiça e as críticas que lhe são feitas surgem não de uma avaliação global e ponderada com base em indicadores objetivos, mas de pouco mais de uma dúzia de processos mediáticos com que se esgota o tema da justiça, não só nos meios de comunicação social e nas redes sociais, como também no discurso político. E, no fundo, é isto que distorce por completo a análise que se faz da justiça. Porque muitas vezes se ataca a questão da morosidade. Mas, se analisarmos os dados objetivos na parte que me compete, no que se refere ao Ministério Público, dados públicos, estes do Ministério da Justiça, e ao contrário da imagem, a duração média de um inquérito é de 8,2 meses. Ou seja, aproxima-se daquilo que é o prazo de duração normal do inquérito, que é 8 meses. Se pensarmos que isto acontece neste momento, porque antes da crise do Covid, em 2019, era de 7,6 meses. Esse é o prazo de duração máxima, de duração média dos inquéritos em Portugal, de acordo com os dados objetivos colhidos, presumimos nós, pelo Ministério da Justiça. Portanto, está longe daquela percepção pública de que os inquéritos arrastam-se no tempo, que não terminam, portanto, não é esses os dados objetivos que temos. Aliás, se compararmos com o passado, em que a criminalidade de facto era menos complexa,
o tempo de duração média dos inquéritos era incomparavelmente superior. Portanto, houve uma melhoria. E houve numa melhoria, peço desculpa, também se analisarmos os dados, que em 2001 havia 9.446 funcionários de justiça, funcionários judiciais. Em 2022 eram apenas 6.842. Ou seja, a criminalidade, que pode ter diminuído em algumas áreas, mas que cresceu em áreas da criminalidade, falamos da criminalidade informática, portanto, que os recursos de investigação são muito diferentes dos recursos de investigação no crime de ofensas ou de uma burla simples. No domínio da criminalidade económica ou financeira, temos também dados recolhidos e objetivos. Há hoje mais entradas no TCIAP de inquéritos do que havia há 10, 12 ou 12 anos, e o TCIAP hoje não tem sequer a competência, não abarca a totalidade desse tipo de processos, porque, entretanto, foram criados 4 DIAPs regionais, em Porto, Coimbra, Lisboa e Évora, que também compartilham com o TCIAP a investigação deste tipo de fenómenos criminais. Mas, ou seja, enquanto existiu esta complexização dos processos criminais, a verdade é que, como aqui foi dito, o Ministério Público, em termos de recursos humanos, não acompanhou esta evolução. Aliás, está-se agora, há três anos, a recuperar um pouco daquilo que foi, no fundo, um desvaste em termos de magistrados do Ministério Público. Isto, claro, tem implicações na forma como o Ministério Público consegue dar resposta. Porque a função do Ministério Público não é, no fundo, viver numa redoma ou em circuito fechado. É prestar cada vez mais um serviço de qualidade aos cidadãos, e essa é a preocupação. Também não é verdade, por isso se diz que o Ministério Público acusa de forma infundada. Todos os relatórios anuais publicados pela Procuradoria-Geral da República são inequívocos. O índice de condenação de acusações do Ministério Público aproxima-se dos 90%. Eu questiono, isto não é para defender o Ministério Público, são os dados objetivos. Que país da Europa tem estes níveis ou estes índices de condenação no caso de acusações do Ministério Público? Ou seja, a franja em que o Ministério Público, e não podemos esquecer que isso era, no fundo, distorcer o próprio funcionamento do processo penal. Achar que um processo, quando se inicia pelo Ministério Público, que não inicia, nem deve iniciar, por qualquer vontade, por qualquer capricho, porque um dia o magistrado acordou e disse: olha, eu agora vou investigar o António Joaquim. Não é isso que determina o início do inquérito. E, portanto, também não é razoável pressupor que, iniciado o inquérito, ele vai terminar numa condenação. Isto, o que nós estamos a contribuir é para a inversão total do sistema. É um processo kafkiano. Aquilo que querem exigir ao Ministério Público é que garanta, no início, que a sua função é exatamente essa, de forma objetiva, averiguar ao longo do inquérito se de facto existiu crime e quem é o seu responsável, querer logo que, no início do inquérito, condene alguém e que depois possa até ser responsabilizado caso no final venha a entender em sentido contrário. Porque também é essa a realidade, que mais de 80% dos inquéritos são arquivados, terminam com arquivamento. E isto não é porque o Ministério Público fez mal o seu trabalho. É porque é essa a sua função, é analisar objetivamente os dados recolhidos durante o inquérito, durante a investigação, para se concluir. E, portanto, os dados apontam que há uma melhoria. E quando eu falo da área penal do Ministério Público, eu acho que todos temos noção que estamos nos tribunais. Poderá haver alguma diminuição da qualidade das decisões, eu até aceito, abrangente, fruto de várias circunstâncias e até, de facto, dos certos automatismos do copy-paste. Há, de facto, um empobrecimento das decisões. Mas, em termos de resposta, hoje o sistema de justiça, tendo processos, se calhar, mais complexos, responde melhor do que respondia no passado.
E, portanto, às vezes, há essa tendência a reboque dessa 10 ou 12 processos de se fazerem intervenções cirúrgicas na legislação, tantas vezes com o único objetivo no fundo, e a ideia que passa é, no fundo, para que a justiça não incomode alguns. Isto não é para criar uma justiça de classe. É, no fundo, a ideia de que só vamos resolver para que a justiça não chegue à porta de alguns. Porque só nessas circunstâncias é que há discurso. Porque quando há problemas, que seguramente há, e nós, no Ministério Público, evidentemente não achamos que atingimos a perfeição. Aliás, ao contrário do corporativismo que se aponta ao sindicato, ainda há 2 anos no Congresso um dos temas foi a questão dos megaprocessos, da estratégia processual do Ministério Público, da necessidade do Ministério Público, mesmo que não seja por culpa do próprio. Se um processo, em termos de longa processual, ou até de resultado, não tem o desfecho que seria expectável, que deve fazer uma avaliação autocrítica, que deve estudar esse processo para que no futuro, em termos estratégicos, mude o seu comportamento. Também não pomos em causa que hoje o Ministério Público precisa de uma nova organização. E por isso é importante que tenha um Procurador-Geral capaz de definir uma estratégia de organização e de funcionamento para o Ministério Público, que tem que ser cada vez mais de equipa e articulada do que aquela que teríamos no passado de cada magistrado individualmente. E isto também não colide, e já vou terminar, com aquela ideia de que o sindicato impugnou uma determinada diretiva. Porque a minha convicção, é a convicção também do Conselho da Europa, nas recomendações que dá, tem que existir um grau de autonomia de decisão de cada magistrado e de responsabilização. Porque, às vezes, fala-se em hierarquia, mas a hierarquia já existe e já tem mecanismos para intervir. Mas falo, muitas vezes, não. Porquê? A hierarquia, quando intervém de forma transparente no processo, responsabiliza-se pela decisão. A dificuldade é, no fundo, termos aqui uma hierarquia que conheça os processos e que possa intervir assumindo essa responsabilidade. Portanto, não é uma questão de hierarquia. O sindicato nunca pôs em causa o Ministério Público como uma estrutura hierarquizada. Aliás, não vejo qualquer outra opção de funcionamento do Ministério Público que não seja através de uma estrutura hierarquizada. E, portanto, essencialmente, há falhas de organização interna, mas muitas também se deve porque não são dadas as condições. E só termino com... Eu estive a semana passada em Bragança. Do quadro de 11 funcionários no Ministério Público, estavam 4. A média de idade são 63 anos. Só um dos técnicos de justiça tem idade inferior a 60 anos. Portanto, este é o cenário real. É o cenário real dos nossos tribunais. Portanto, com este tipo de quadro, não há milagres. Eu até digo que eu estaria à espera, e não tenho dúvidas, que se não se tomarem medidas rapidamente, vamos mesmo cair no fundo. Departamentos como as SEIVs, especializados em violência doméstica, em que têm menos funcionários do que o número de magistrados que lá estão colocados, e que todos os processos são urgentes, e não é só uma, são quase todas. Isto é para cairmos no fundo. Vamos esperar que isto bata no fundo? Que comecem a surgir prescrições, esquecerem-se de pessoas que estão presas preventivamente porque não há funcionários para tramitar os processos. Esses são os grandes problemas da justiça. E é sobre esses que temos que claramente também discutir. Falou do cenário real. António Marçal, no momento em que o novo estatuto dos funcionários judiciais está na ordem do dia, em outubro a proposta do Governo foi amplamente rejeitada. Espera desenvolvimentos nos próximos tempos. Mas deixa-me pegar numa coisa dita há pouco pelo Dr. José António Barreiros, quando eu falo da arquitetura dos tribunais. Porque a coisa principal que nós temos que entender é que a justiça também é percepção da parte dos cidadãos. E qual é a percepção que qualquer cidadão tem da justiça quando ela funciona num centro comercial? É que é a partir daqui que nós vemos
o que é que o país pensa para a justiça que quer. E a partir daí nós vamos para todos. Vamos como é que se recrutam e como é que se formam os juízes, como é que se recrutam e como é que se formam os magistrados, como é que se dá a formação aos advogados e terminando como é que se recrutam e se mantêm com competências e com vontade de trabalhar aquilo a que o Conselho da Europa chama e a CPS chama o core staff para unificar um conjunto de profissões que são fundamentais e que, ao longo dos anos, têm vindo a ser ditas que a melhor forma de melhorar a eficiência da próprio trabalho dos magistrados é dotá-los de um conjunto de apoios e de funcionários que possam, efetivamente, permitir isso. Ora, a proposta feita pelo Governo era apenas pior do que aquela que tinha sido feita pelo anterior ministro. E isto é que é grave. É que nós não vemos e não temos nenhuma estratégia. A crise. Bem, a crise é porque nós não sabemos o que é que queremos para a justiça. E esse é o nosso grande problema. Eu costumo dizer que às vezes o nosso problema é que temos direito a mais e justiça a menos nos tribunais. Isto parece contraditório, mas a verdade é essa. E nós, que somos o pau para toda a obra dentro dos tribunais e dos serviços do Ministério Público, temos bem consciência disso. E posso-vos dar exemplos. Nesta última tentativa de recrutamento de 200 oficiais de justiça, não funcionou. Não funcionou porquê? Porque quando eu entrei nos tribunais, a escolaridade mínima obrigatória ainda andava lá para trás, era o ensino unificado. Os oficiais de justiça entravam com o 12º ano. Hoje temos uma escolaridade mínima obrigatória, que é o 12º ano, e estão-se a tentar cortar oficiais de justiça com licenciatura. E depois oferecem-se 800 e poucos euros para vir trabalhar para Lisboa, mas pior do que isso, sem dizerem o que é que um oficial de justiça vai ter que fazer num tribunal. E esse é o grave problema. É que os oficiais de justiça, nos tribunais, são porteiros, são telefonistas, são mulher-a-dias ou homem-a-dias. E este é o tal problema que nós temos. Porquê? Porque quando nós mexemos na legislação da administração pública, uniformizamos tudo. Se repararem, há uns anos atrás, e o Dr. António Barreiro era uma das pessoas que ia muitas vezes ao extinto Tribunal da Boa Hora, à entrada nós tínhamos oficiais de segurança, que eram funcionários do Estado. E depois nós tínhamos uma telefonista que era funcionária do Tribunal. E tínhamos um conjunto de funções que eram funcionários públicos. Hoje não há funcionários públicos em Portugal. Nós acabámos com isso. E aquilo que nós temos é uma uniformização. Quando havia uma obra que estava fundida, havia apoio, havia um eletricista ou um canalizador. Agora, como é que é? Contratação pública, central de compras. E esse é o problema que nós temos. É que nós podemos querer resolver as coisas de uma forma sectorial, mas não vamos resolver absolutamente nada. É que se nós não olharmos para isto como todo um edifício, e que o edifício está doente, e que nós temos que ter uma resposta para que eu possa voltar a ser saudável, isso significa que eu não posso, o Dr. Dom Carvalho falou de Bragança, eu não posso fazer uma intervenção num tribunal de Bragança a mudar-lhe as janelas para climatizar aquilo. Quando me esqueci de reparar o telhado. E depois as salas de audiências não podem ser utilizadas porque, entretanto, choveu e elas estão paradas. Este é o nosso problema. É que não temos estratégia absolutamente nenhuma para a justiça. E enquanto nós não definimos uma estratégia, aquilo que andamos a fazer é debitar milhões. Aliás, uma das coisas que me preocupa bastante é, no discurso da ainda ministra Catarina Sarmento de Castro, mais milhões e mais não sei quanto, tenho 20 milhões, tenho isto, tenho aquilo, tenho aquilo, tenho aquilo. E eu vou para os tribunais
e não vejo onde é que esse dinheiro possa estar. E não estamos a falar só do interior, uma palavra que me custa a dizer, uma parte do país que é esquecido e ostracizado. Mas não, vamos aqui a Lisboa, vamos aqui à comarca de Lisboa, vamos ao Seixal, ver como é que está. E a questão do segredo de justiça, então, mas onde é que está o segredo de justiça quando, criada uma SEBD, aquela inquirição está feita numa espécie de biombo mais duro, aberto por baixo, em que toda a gente que lá está ouve perfeitamente aquilo que se fala. Ou seja, e eu não estou a fugir à pergunta. O que estou a dizer é que nós precisamos de mais oficiais de justiça, precisamos, sem dúvida, e mais capacitados, precisamos, sem dúvida, mas precisamos de olhar para a justiça e saber o que é que nós queremos. E é isso que eu acho que nós ainda não sabemos o que é que queremos. E eu não embarco muito no discurso da complexidade de agora ser maior ou menor que a outra. Não. E vou-lhe dizer porquê. Quando eu cheguei à boa hora, com muita vindo lá da Serra da Lousã, também havia mega processos. Na altura, as querelas. Que toda a gente tentava mandar aquilo e aquilo pensava-se lá com os cordoinhos, aquelas coisas todas, o Francisco Xavier, a máfia do sangue, aquelas coisas enormes, e não havia computadores, então já era uma trabalheira para o juiz ter que analisar aquela coisa toda, que até havia alguns arguidos que levavam uns quadros para tentar explicar, durante semanas a fios a explicar a operação económica foi esta ou foi aquela. O que quer dizer, e como nós aprendemos com os filósofos da Antiguidade, é que os problemas tendem a ser ciclos. E nós não aprendemos, ou não queremos aprender com a história. Repare que ainda ontem nos foi apresentado uma coisa maravilhosa. Um programa que já serviu em Aveiro e que vai agora servir para ajudar aquilo tudo. Bem, só que eu também estive no primeiro Congresso da Justiça organizado pelo Dr. José Miguel Júdice. E antes de vir para aqui, eu ontem estive a ler algumas daquelas conclusões para ver algumas das coisas que foram feitas. Bem, a maior parte delas estão por fazer. Aliás, como daquela organizada pela Associação Sindical dos Juízes, onde todos estivemos também, que algumas das pequenas sugestões que nós fizemos ainda não foram ao terreno. Isto para dizer o quê? Cada um de nós faz os diagnósticos que quer, mas estamos a esquecer de uma coisa. Portugal e os cidadãos precisam de uma justiça que funcione. E eu termino já. E não vou falar da justiça penal. Deixe-me falar da justiça dos menores. E isto não funciona. Mais uma vez por causa da estatística. E muitas vezes aquilo que nós assistimos é, quem melhor que os oficiais de justiça, mas os seus advogados também sabem isso, que muitas vezes sabem que são também utilizados para o arremesso entre os progenitores na disputa das crianças. Mas cabe na cabeça de alguém que, existindo um processo, assim que é fixado o primeiro acordo, ele seja adequado como extinto e, estatisticamente, acabou. Depois há um incumprimento e reabre-se um apenso. E o processo volta a surgir de novo, com uma nova roupagem, com mais trabalho, todo autuado, todo bonitinho. E ali, ou há acordo, ou o juiz fixa uma medida, e pronto. E o que é que nós fazemos? Fechamos aquele apenso. E isto assim continua, e, portanto, a morosidade... não, senhor, porque os processos acabaram em tempo útil. Nós temos uma medida muito simples para isso. Quando é fixado a primeira, por exemplo, a pensão de alimentos, que é fixada lá a primeira, porque é que quem garante isto não é a Segurança Social. E a Segurança Social, a partir daí, garante o pagamento. E a Segurança Social vai verificar se quem tem que pagar está a pagar porque tem esses meios. Isto permite uma poupança de muitos, mas mesmo muitos milhares de euros, que permite, por exemplo, melhorar o pagamento do apoio judiciário.
Mas tem uma outra coisa, que para mim a justiça funciona para isso e deve existir para isso. É que isto significa que aquele tal famoso superior interesse da criança está protegido. É que não há uma criança que efetivamente fica um mês, ou um mês e meio, ou 2 meses sem receber. São coisas tão simples como estas que nós podíamos fazer. E nós, oficiais de justiça, gostaríamos de estar a contribuir para isso e não a tentar arranjar formas para convencer o poder político de que não é possível sobreviver em Lisboa com 800 euros, de que não é possível continuar a ter uma casa assim, quando efetivamente as carreiras estão congeladas ou quando me dizem que eu tenho que garantir que os direitos, liberdades e garantias do cidadão A, B, C ou D têm que ser cumpridos, nem que isso significa que o meu direito seja ter o direito a ficar mais 7 horas para além do meu horário de trabalho a trabalhar, não ganhando um único cêntimo por isso. Este é o problema que nós temos. Este é o problema de que nós não temos estratégia absolutamente nenhuma e de que ainda não sabemos para que é que queremos a justiça. E eu espero, e termino já, é que isto não seja para que os políticos utilizem a justiça para justificar os seus incumprimentos e que a justiça muitas vezes vá e que morda o isco, como às vezes parece que morde, e nós vemos os resultados daquilo que está. Portanto, não foi direto à pergunta que me fez, mas nós temos esperança que sim, porque efetivamente pior do que isto, eu pode ser pior do que isto, não pode ficar. Pode, mas pode. Doutor Arménio, um bocadinho na mesma linha, há quase 2 anos li um artigo de opinião que escreveu no Público a alertar sobre para a falência do Estado na área dos registros, sublinhando a quantidade de profissões que deixaram, quantidade de profissionais que deixaram de exercer. Queria lhe perguntar se como é que está essa tendência nos dias de hoje? Bom, eu começaria por dizer que, de facto, há crise na justiça. A justiça está em crise. E ela está em crise, e eu falo enquanto consumidor, quando judicialmente aguardamos mais de 10 anos para ter uma decisão. Não se faz justiça ao fim de 10 anos, à espera de uma decisão. Quais são as soluções, onde estão as entropias no sistema? Não sou a pessoa mais habilitada para falar. Mas há crise na justiça. E como o setor dos registros faz parte integrante do sistema de justiça, porque o Estado democrático garante a certeza e a segurança, ou se quiserem, garante que não haja incerteza e segurança. E falo de 2 formas. A posteriori, nos tribunais, dirimindo o conflito e pondo fim ao litígio, ou a priori, evitando a usura, a fraude, a corrupção, e é aqui que o setor dos registros tem um papel fundamental, na justiça preventiva. E também tem, no âmbito da jurisdição voluntária, porque também tramitam um número de procedimentos que antigamente estavam adscritos às magistraturas, nomeadamente divórcio por mútuo consentimentos, a regulação das responsabilidades parentais e etc. Eu penso que a maior crise na justiça, e portanto ela é transversal, penso, a todos os setores, é não olharem para as pessoas como o maior ativo de cada organização. As pessoas são, de facto, o maior ativo de cada organização e têm vindo a ser desprezadas constantemente. Reparem, no nosso setor aplica-se o CIADAP, Sistema Integrado de Avaliação. Nós tínhamos um sistema de avaliação que ia ver, de facto, o trabalho que era efetuado, era escolhida uma pequena amostragem e era avaliada a qualidade técnica do que era ali feito. Agora não. Agora temos o CIADAP. E o CIADAP é estatística, é quantidade, em detrimento da qualidade. Mas pior do que isso. O CIADAP faz com que cada profissional, portanto, os sucessivos governos, com a desculpa de irem apreciar a qualidade e o mérito,
construíram uma administração pública que tende para a mediocridade, quando apenas 5% podem ser excelentes, quando apenas 20% podem ser bons. Isto é uma administração pública que está a investir na mediocridade. E depois, como vamos dizer o Marçal e bem, 800 euros para vir para Lisboa, não há ninguém que aguente. Portanto, é preciso perceber o que é que nós, enquanto sociedade civil, pretendemos da justiça. Deixem-me tentar aqui pegar num exemplo e façam comigo esta viagem. E se amanhã não houvesse registros? E se amanhã acordássemos e não houvesse sistema registal? Não podíamos afirmar quem somos, de quem somos filhos, de quem somos netos. Não podíamos provar que aquele carro, aquela casa é nossa. Não podíamos dar de hipoteca aquele imóvel para nos financiarmos. Portanto, o modelo de vida em sociedade tal qual nós conhecemos desapareceria. Este é o papel importante que o setor dos registros tem na nossa sociedade e que tem vindo a ser desprezado ao longo do tempo pela esmagadora maioria dos ministros da Justiça e pela esmagadora maioria dos governos que nos governam desde sempre. O setor dos registros é apenas olhado para financiar o funcionamento do Ministério da Justiça. É com as taxas de registros que são financiados 60% de todo o funcionamento do Ministério da Justiça. E depois, no setor dos registros, aquelas mesmas taxas não são investidas para que os cidadãos e as empresas que as pagam pudessem encontrar melhores serviços. Repare, a falência do próprio Estado acontece quando se encerra uma conservatória por falta de profissionais. Eu não consigo encontrar um racional. Eu penso que é importante, e já aqui foi dito, que haja um pacto de regime. Os deputados eleitos à Assembleia da República têm que encontrar uma solução, de facto, que traga previsibilidade para todos, quer para os profissionais, quer para os cidadãos. É necessário que haja essa previsibilidade, é necessário que encontrem uma solução, porque não haver planeamento, não ter feito uma coisa que era muito simples. Portanto, quantos aqui existem, neste momento, abrindo um procedimento de concursal, demora cerca de 2 anos a ter os profissionais prontos a exercer funções nas conservatórias, era só fazer um planeamento. Ora, se vão sair X, temos que abrir procedimento. Nas conservatórias, os últimos procedimentos de concursais externos, tirando o último do ano passado, ocorreu no século passado. 1996 para oficiais de registros, 1999 para conservadores de registros. Isto resultou em quê? Temos a carreira mais investida de toda a administração pública, com médias superiores aos 61 anos de idade. Perdeu-se um repositório importante de conhecimento, porque não houve a transmissão do conhecimento intergeracional. Portanto, isso é um preço que não é quantificável, perdemos-lo. E atualmente faltam 1993 profissionais, 242 conservadores de registros, 1.693 oficiais de registros. Isto significa 34% do efetivo que é necessário. Alguém conhece alguma organização que possa funcionar bem com um déficit crónico tão elevado? Não conhecemos. E este mês vão-se aposentar entre 20 a 25. E estes 20 a 25 vão fazer tanta falta nas conservatórias. E depois temos o tal problema que não olham para as pessoas. Temos 90% em burnout. Tivemos suicídios já. Obviamente não se pode imputar apenas responsabilidades no trabalho, mas tem um forte impacto e tem portanto, alguma influência teve nestes infelizes desfechos. Não temos medicina no trabalho, que é obrigatório por lei. Não há avaliação aos postos de trabalho. Os nossos computadores, e isto é caricato dizer isto, porque quando soube falar o Governo sobre a digitalização, vem ela. Não há ninguém mais do que nós que quer a digitalização. Nós trabalhamos com computadores com 20 anos. Ainda agora, recentemente, foi atualizado o sistema operativo do Windows XP para o Windows 7. Já nem o 8 tem suporte. Os computadores, quando nós ligamos, demoram 15 minutos a aquecer. Aquela rodinha é uma realidade nas conservatórias todos os dias. Portanto, e claro, quem é que sofre o odioso? O Governo faz uma grande propaganda
E depois, no dia a dia, os conservadores e os oficiais de registro têm uma enorme dificuldade em entender as pessoas, que infelizmente não têm acesso a serviços essenciais em tempo útil pela falta de profissionais, e portanto, eu diria que pelo menos esta parte do setor de justiça, que é o setor dos registros, está em crise profunda. Há bocado, eu já não sei quem foi que disse que não bateu no fundo. Não, os registros já bateram no fundo. Pior, será difícil, e portanto já batemos mesmo no fundo. Queria aqui nós comparamos os registros às vacinas. Hoje em dia nenhum de nós dá valor às vacinas, porque elas é um dado adquirido. Se elas aparecessem e voltassem aqueles milhões de mortes que elas evitam, voltaríamos a dar-lhe valor. Assim também é com os registros. E também há negacionistas, tal de vacinas, também há negacionistas dos registros. E se quiserem uma outra comparação para terminar, nós comparamos os registros para a sociedade assim como as barras, as vigas de madeira que sustentam a cidade de Amsterdão. A maior parte das pessoas que lá passa, eventualmente nem sabe que aquela cidade está suportada em vigas de madeira, que se desaparecessem, a cidade afundar-se-ia no lodo. Também assim a sociedade se afundará no lodo da insegurança e da incerteza, voltando à lei da selva, à lei do mais forte, se os registros um dia vierem a desaparecer. Muito obrigado. Dr. Manuel Soares, volto a si. Ao longo do último ano, vários estudos têm saído sobre a deterioração da saúde mental dos juízes, da falta de condições de trabalho. Eu queria lhe perguntar sobre toda esta realidade e também toda a realidade que temos vindo a discutir aqui como estrutura orgânica. Acredita que a qualidade das decisões judiciais está comprometida? Vamos lá ver. Todos nós temos a noção que, para ir a essa questão, que é uma questão, eu diria que não é interna, é um problema de uma carreira profissional, há de ser igual ou das outras, pois se é 17% numa, 14% noutra, 20% noutra, isso é indiferente. Umas têm fatores específicos mais graves, outras têm menos, mas na perspectiva em que eu me coloco, esse problema não é um problema meu, é um problema nosso. Ou seja, o sistema não pode ter juízes em situação tal que não assegure que, na resposta que dá ao cidadão, haja risco dessa resposta ser distorcida pelas situações pessoais que estão em causa. Toda a gente tem a noção empírica de que existe um problema neste tipo de profissões e aquilo que foi feito foi encomendar uma entidade para, primeiro, perceber se o problema efetivamente existe, se ele tem uma dimensão preocupante, e a resposta é existe sim, e para a segunda pergunta, se a dimensão é preocupante, é muito preocupante, eu fiquei surpreendido com os dados e, sobretudo, identificar as causas da situação e avançar com recomendações para correção, porque o nosso interesse, penso eu, não é exibir um problema grave e fustigar-nos com a sua existência e resolvê-lo. E, portanto, a sua pergunta é, há um problema... Aquilo que foi concluído é que há 17% de profissionais nos tribunais em risco elevado, na escala de 5 na escala de 3 estão no último. Não quer dizer que as pessoas estejam em burnout, porque isso era preciso fazer um diagnóstico médico 1 a 1, para saber quantas é que dessas 17% de pessoas que estão em risco elevado, quantas efetivamente estão doentes, mas eu sou capaz de arriscar que são muitas, e até sou capaz de dizer com total desprendimento que são demasiadas e que algumas já não deviam estar em funções há muito tempo, e depois ainda foram identificados 30 e tal por cento de pessoas no escalão abaixo. O que é que me preocupa? Ponto 1. Nós não temos filtros suficientes nem à entrada, nem ao longo da carreira para detectar estas situações. Nós, há muitos anos, continuamos a recrutar pessoas incapazes para a função. Isto é verdade. Porque nós detectamos nas situações, nos juízes, nos últimos 30 anos, foram expulsos da carreira 40. Uns acharão que é pouco, outros acharão que é muito. É o que é. 40 juízes foram expulsos da carreira.
A maior parte dos casos de expulsão foram situações de total inadaptação ao serviço. Aquilo que é mais fácil apanhar são os problemas de produtividade e os comportamentos atípicos e impróprios. E isso apanham-se nas gravações, os inspectores quando não conseguem apanhar estas situações. Mas por trás disto, o que está é uma inaptidão para a função que devia ter sido apanhada logo à entrada. Porque, como é evidente, as pessoas não ficam incapazes ao fim de 10 ou 15 anos, já eram. Não foram detectadas no sistema. E isto remete-nos para um problema que eu acho que é estrutural. Doutor Aguiar Branco, há bocado eu segredei-lhe isto, que na altura, quando nomeou a primeira diretora do SES, que não era magistrada, eu bati palmas em silêncio lá na descrição da minha vida, mas agora a atual Ministra da Justiça, na primeira reunião que tive com ela, o cargo de diretor do Centro de Estudos Judiciários estava vago, e das várias coisas que lhe disse, uma que lhe disse foi: não nomeie, por favor, nenhum juiz e nenhum procurador. Porque há uma grande probabilidade de uma pessoa dessas vir do cinzentismo conservador da profissão e ir para lá fazer o que se faz desde os anos 80. O SES foi criado nos anos 80 por uma realidade sociológica, por um país que já não existe. Às vezes há pessoas que ainda não perceberam que estamos quase em 2030. Há 50 anos daquilo. E o nosso sistema de recrutamento e formação tornou-se, a meu ver, incapaz. Nós não conseguimos já recrutar nas faculdades com o nível de qualidade suficiente com que se recrutava há uns anos, por razões diversas, não temos tempo de ir a isso, pessoas que garantam a qualidade no exercício da função. A introdução de um exame psicológico ou de uma avaliação psicológica com função seletiva foi muito importante. Talvez não haja noção da quantidade de pessoas que tropeça logo no primeiro degrau. Portanto, esse modelo foi importante, mas todos nós sabemos que o tipo de distorções de personalidade que causam problemas no tribunal só se vê em exercício. As pessoas, quando têm a autoridade na mão, quando vão para a sua primeira comarca, com o martelo simbólico da autoridade, podem mandar calar o advogado, podem dizer à testemunha: olha, isso que o senhor está a dizer não interessa nada, podem fazer isso com bons ou maus modos, melhor ou pior. É quando existe a autoridade que se percebe se as pessoas têm qualidades ou defeitos. E o nosso sistema de recrutamento e formação em exercício não só não tem filtros suficientes para detectar precocemente os casos patológicos, como aqueles filtros que existem não são usados. Vou dar um exemplo. Um exemplo não, é um artigo da lei. Na lei do Centro de Estudos Judiciários está terminado o período formativo, as pessoas vão para o estágio e depois tem uma norma que diz: o Conselho Superior da Magistratura ou o Conselho Superior do Ministério Público nomeia. Mas tem lá um parafuso legal que diz assim: mas se tiver dúvidas sobre idoneidade, não nomeia. Esta norma nunca foi aplicada. Nunca houve nenhum caso de um magistrado que tivesse passado pelo período formativo, porque a tendência do sistema mal é achar, bom, a escola de formação, a escola de avaliação, num período formativo de 3 anos avaliou e, portanto, se me vem uma pessoa com alvará de juiz ou procurador, está bem para mim. E eu acho que esse mecanismo devia ter formas de ser usado. Porquê? Porque na experiência do dia-a-dia conheço demasiados casos de pessoas que passaram por esse mecanismo sem terem sido suficientemente filtradas. E uma decisão naturalmente fundamentada, impugnável em tribunal, porque é uma decisão administrativa, baseada em factos, que dissesse: olha, o senhor ou a senhora, nós temos muita pena. O SES diz que o senhor ou a senhora é capaz, mas nós não concordamos. E, portanto, tenha paciência, não entra na carreira. Um sistema destes evita o quê? Que uma pessoa que tinha um problema à partida vai andar 10 ou 15 anos até ser detectada. Ou até haver fundamento para expulsar, porque o mecanismo da via disciplinar é um mecanismo muito mais formal, muito mais garantístico, muito mais pesado. Eu não estou a fugir da questão do burnout, porque há situações de pessoas que entram saudáveis na carreira e que, por razões diversas e muitas vezes por razões pessoais, tornam-se doentes ou com risco de desenvolver doenças, mas também há muitas pessoas que atingem esse limite porque desde o início eram incapazes para aguentar
o tipo de pressão que é própria dos processos, não apenas tenham a ver com a quantidade de trabalho, mas com, se nós olharmos para o burnout, aquilo que foi identificado é os 3 setores. Os setores onde há mais burnout não é onde há mais processos. Por exemplo, os tribunais administrativos e fiscais, que têm o problema que temos, e eu gostava de podermos falar um bocadinho nisso, para não estarmos aqui só a falar das nossas carreiras e dizer o que é que queremos e o que é que achávamos que devia melhorar para a nossa situação profissional, mas, curiosamente, ou talvez não, nesses tribunais o índice de burnout é muito inferior aos tribunais de família e menores, aos tribunais de trabalho, aos tribunais criminais, onde, como é evidente, as pessoas estão face ao drama humano e têm o drama humano nas mãos para decidir, e isso causa mais desgaste do que o número de processos. Termino só com uma coisa. Nós tivemos, eu há uns anos, um juiz brasileiro, num jantar, dizia-me assim: Manuel, quantos juízes presos estão em Portugal? E eu ia caindo para trás. E eu dizia: mas porquê? Porque no Brasil isso é normal, há corrupção em todo lado, também no judiciário, e quando eles são apanhados são presos. E aquela coisa ficou-me na cabeça, porque eu tinha aquela visão meio romântica de que a pessoa toma um comprimido de ética e fica imune a essas doenças. Pois isso não existe. E o nosso sistema, com casos conhecidos, que estão ainda em discussão nos tribunais, e, portanto, no plano criminal, ninguém pode dizer que houve corrupção ou atos de natureza corruptiva, mas no plano disciplinar, com decisões transitadas em julgado, ficou provado que existiam. E que existiam com muitos anos para trás. O sistema falhou. E o sistema falhou 2 vezes. Falhou quando não foi capaz de detectar isso atempadamente e deixar que as pessoas andassem 20 anos, 25 anos, com toda a gente em surdina a dizerem: epá, aquilo há ali qualquer coisa estranha, e o sistema não atuou. E depois falhou outra vez, quando não foi capaz de reconhecer que tinha falhado na primeira e não foi capaz de dizer aos cidadãos: olhem, nós pedimos desculpa por ter tido 2 juízes, ou 3, ou um que for, no sistema. E hoje, 20 anos ou 30 depois, temos conseguido expulsar essas pessoas por atos de natureza corruptiva. E, portanto, lamentamos que o sistema tenha produzido este efeito e garantimos às pessoas que vamos melhorar, mas isso também não foi feito. E, portanto, há aqui, para olhar para dentro, muito trabalho para fazer também. Doutor Adão Carvalho, a PGR publicou uma nova diretiva no final do ano passado, em que reconhece especial prioridade aos inquéritos sobre corrupção, tráfico de influência e peculato. O que é que acredita, que impactos é que isto pode ter? Essa diretiva vem na sequência da Lei de Execução de Política Criminal. E ela mais ou menos igual desde sempre que eu a conheço, embora este ano tenha sido mais noticiada do que é habitual, porventura por existirem alguns processos pendentes e associaram que esses processos, mas ela no fundo é exatamente igual ou quase igual à anterior e, portanto, no fundo, a PGR participa também no processo de definição das prioridades, dando cumprimento à Lei de Política Criminal e, com base depois de estarem definidas, tem um instrumento que é a diretiva, no fundo, para tornar execuível aquilo que foram as prioridades definidas. Mais importante do que a própria diretiva é que, efetivamente, haja condições. Primeiro, se calhar, estamos a criar muitas prioridades em termos criminais, e se temos muitas prioridades, não há meios nem condições para dar prioridade a tanta coisa e, portanto, acaba por nada ser prioritário. Portanto, eu, na minha perspectiva, acho que se devia ser mais cuidadoso na definição daquilo que é a lei de política criminal e daquilo que são as prioridades em termos criminais. E depois é mais uma questão de terreno, ter condições e de organização, no fundo, para cumprir aquilo que está previsto. E eu acho que já há instrumentos, ao nível do Ministério Público, que o permitem fazer. Por exemplo, eu não acho concebível. O anterior PGR dizia que não queria ser a Rainha da Inglaterra. Mas a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República têm poderes que estão estabelecidos. Ela não tem o poder de conduzir uma investigação. Isso não tem. Mas tem poderes que estão atribuídos pelo Estatuto e por lei que lhe permitem intervir e também tem o conhecimento necessário, porque sempre que há um processo
pela sua complexidade, pela sua repercussão social, está pendente. Há uma obrigação de todos nós, magistrados, de o comunicarmos superiormente. Portanto, há um conhecimento e há mecanismos que podem ser utilizados. Efetivamente, os meios são sempre escassos, mas eu acho que o Ministério Público, mesmo num quadro que não devia ser o desejável, porque é um quadro sofrível de meios, mas acho que ainda assim tem capacidade para melhorar. Isso requer estratégia, requer organização interna para que possa dar resposta de forma mais positiva a esses fenómenos. Isso leva-me a um assunto que só queria terminar e não quero levantar aqui nenhuma polémica. Este é um ano também de escolha de um novo Procurador-Geral da República. Eu nunca percebi o secretismo que envolve a escolha do Procurador-Geral da República. Não acho que ela esteja imposta por lei. Era importante todos nós, quer magistrados, quer o resto dos cidadãos, saberem porque é que se escolhe aquela pessoa para a PGR. No fundo, o que é que ela vem trazer ao Ministério Público? Isso era importante todos nós sabermos. E, portanto, como se avizinha, ainda mais para o final do ano, esse processo, era importante sabermos quais são as opções, porque aquilo sabemos, eu já não falo em mudar o sistema de escolha, é uma indicação do Governo e o Presidente da República no meio. Não é esse processo que está em causa, mas neste processo todos sabermos quais são as opções a considerar, porque é que elas são opções, e acho que aqueles que serão opções deveriam ter um tempo para apresentar aquilo que são, no fundo, o seu projeto para o Ministério Público. Porque acho que, nem que seja para dizer eu vou acabar com o Ministério Público, mas pelo menos ficávamos todos a saber ao que é que o Procurador-Geral vinha, qual era. Estava resolvida a questão, mas acho que isso seria importante, e é só. Dr. António Marçal, uma coisa. O ano passado foi marcado por longas perturbações causadas pela greve dos funcionários judiciais. Este ano foram anunciadas greves até 26 de abril e lhe perguntar qual vai ser o impacto nos processos em tribunal. Bem, não sei se sabe, mas a Direção-Geral proibiu-nos de aceder a essa informação e aqueles que nós temos acesso são muito limitados. Ora, repare, se toda a gente já diz que efetivamente os processos demoram muito tempo e que há muitos adiamentos por isto e por aquilo, muitas vezes não é só uma questão da greve. Ora, havendo greve, então esses adiamentos são ainda maiores. Mas eu, para não falar de cor, vou-lhe dar números que são validados, não pelo sindicato, mas validados. Um deles validados pelo Conselho Superior da Magistratura, para lhe dizer que, por exemplo, em Évora, em Faro, a 31 de dezembro de 2022, faltavam 42,24% dos oficiais de justiça que lá deviam estar. Ou seja, mesmo sem haver greve, é normal que o processo não ande. É que nós temos a ideia de que a gente está aos dedos e o julgamento acontece. Mas a realidade não é bem assim. Há muito trabalho antes para garantir que as pessoas que lá têm que estar, lá estão. Ora, não havendo a capacidade para fazer esse trabalho que está a montante, então as coisas não se fazem. Porquê é que nós marcamos simbolicamente o dia 26 de Abril para isto? Eu costumo dizer que faltam 25 de Abril na Justiça. Falta porque, efetivamente, se nós virmos bem as coisas, tendo uma coisa ou outra, pouco mudou em termos da organização. E naquilo que mudou, fica sempre a meio. Até 2028 vão reformar-se, por idade, 34,75% dos oficiais de justiça. E este número peca por defeito. Porquê? Porque até 2028. Porquê? Porque as pessoas estão a sair também
infelizmente, por razões de saúde. E estão também a sair, sabe para onde? Porque este é um alfobre de recrutamento, porque os meus colegas são, na sua maioria, aliás, como disse o Dr. Ramos Soares, há bons e maus, mas é uma fonte de recrutamento de gente habituada a trabalhar bastante, e está a sair para outras carreiras. E só não saíram ainda mais porque durante algum tempo, e não deixa de ser curioso que a Direção-Geral seja tutelada por uma magistrada, uma juíza desembargadora, que dizia que a lei não era aplicável a nós e, portanto, não deixava sair as pessoas. Agora, depois da intervenção da provedora, elas já estão a sair. E isto significa que os processos não podem andar. Dou-lhe mais 2 exemplos. Beja. O serviço do Ministério Público, eu aprendi quando ia para os tribunais e depois também na faculdade, que é a ligação aos cidadãos. Ora, um serviço do Ministério Público que tem as portas fechadas não é o serviço do Ministério Público. Pois, mas os serviços do Ministério Público da comarca de Bejas têm a porta fechada porque não há funcionários para garantir o funcionamento daquilo tudo. Mudamos mais para norte. Vamos para Bragança. Eu também julgava e aprendi que, efetivamente, quem tramitava os processos judiciais eram as secções do judicial e que quem tramitava os inquéritos eram os oficiais de justiça que estavam afetos ao Ministério Público. Pois eu achava, mas afinal de contas tenho que desachar. Porquê? Como não há oficiais de justiça na comarca de Bragança afetos ao Ministério Público, o que é que se fez? Bem, distribuam-se o raio dos inquéritos também para o judicial. Isto vai andando até que haja um procurador ou um juiz autuar que isto não pode ser assim, que isto não funciona. E este é o problema que nós temos. Deixe-me só dar-lhe mais um número. Este ano, e mais uma vez o número não é meu, os números foram validados pela ex-ministra, doutora Francisca Van Dunen. Em 2024, e mais uma vez só por idade, irão aposentar-se 390 oficiais de justiça. Ora, se a 31 de dezembro de 2022 já faltavam 1.422 números validados pelo Conselho Superior da Magistratura, que equivalia a 20% das pessoas que deveriam estar, porque deveriam ser necessários mais, porque quando da reforma para a Alta Cheira da Cruz, a forma como foram constituídas as secções, não seguiram sequer as indicações que a ciência dizia que deviam ser seguidas, quer dizer que a 31 de dezembro de 2023 este número ultrapassou, sabe porquê? Porque em 2023, por idade, aposentaram-se 248, mais cerca de 100 que se aposentaram por incapacidade, mais cerca de uma centena que foram para outras carreiras. O que quer dizer que, se continuarmos a ter esta ideia, eu, como estou em gestão, não posso fazer nada, significa que, quando chegarmos a 31 de dezembro de 2024, a situação vai ser mesmo caótica. Mas não vai ser só caótica nas comarcas pequenas, nas comarcas onde as televisões não vão com tanta facilidade. Elas vão ser caóticas, sabe onde? Aqui bem perto, na comarca de Lisboa Oeste, naquela que está na parte mais densamente povoada do nosso país, onde os problemas da área da família, da área do trabalho, da área criminal são cada vez mais importantes, e não vai haver condições de manter aquilo a funcionar. Isto é uma outra consequência. Internamente, os núcleos organizam-se. O primeiro juízo criminal de Lisboa, que depois se organiza com Jotas. E cada Jota significa que tem um juiz que é responsável por aquilo. Ora, isto só pode funcionar se esse Jota, se esse juiz tiver um conjunto de funcionários que possam trabalhar com ele ou para ele. E não tem, portanto, o que é que se vai fazer? Vai-se acabar aquilo, e sendo que a direção do processo cabe ao magistrado que lá está, vamos ver como é que isto funciona. Mas mais grave é que, como em alguns sítios, o número de oficiais de justiça afetos ao Ministério Público
não existem, quer dizer que o Ministério Público não vai ter capacidade, não vai ter possibilidades de determinar os inquéritos de forma a deduzir acusações ou arquivamento, mas não vai deduzir acusações para garantir aquilo. Quer dizer que nós vamos ter aqui, assim, uma entropia grande se nada for feito. Mas, mais uma vez, fazer com estratégia, fazer com planificação. Porque despejar agora 3 ou 4 mil oficiais de justiça no sistema, nós sabemos que é impossível, até porque não há quem queira vir para cá. Porque uma outra coisa que nós gostaríamos que o poder político entendesse é por que razão há mais de uma década e meia, não há candidatos para alguns setores da administração pública que sejam oriundos de Lisboa. Contava que a Grande Lisboa não há. Nestes últimos 200, são residuais o número de candidatos que vêm de Lisboa. Isto deve-nos fazer refletir. Isto acontece nos oficiais de justiça, mas também acontece nas polícias. Isto deve-nos fazer pensar e refletir aonde é que nós estamos a falhar para poder intervir, mas poder intervir de uma forma correta. E para terminar, também deixe-me só dizer uma outra coisa, que é o facto da reforma de 2014 ter algo que eu julgava, mas lá está, eu continuo a ser ingênuo e como banho lá da serra tenho essa ideia de que as coisas são feitas com bondade, que era, por exemplo, aumentar a eficácia da gestão. Bem, é mentira. Porque nós criámos 23 comarcas com 23 conselhos de gestão, que custam dinheiro, que é dinheiro de todos nós, mas que efetivamente quais são os poderes reais que eles têm? Nenhuns. A responsabilidade pode ser deles. Se o elevador não funciona, foi o secretário que não mandou arranjar, porque isso é deles. Se a impressora for das pequenas, isto é, a impressora é da de gás, mas se for uma multifunções já não é da de gás, já é do ICFES. Depois temos essa ideia das centrais de compras e da contratação. Bem, a responsabilidade de não haver papel, foi a comarca que não comprou o papel. Mas quem faz a contratação é Lisboa. Ou seja, nós criámos um modelo de organização, com um modelo de gestão, todo bonito, tudo muito bonito, tudo muito populoso, é como se adapta. Tudo muito bonito. Na prática, bem, isto nunca foi tão centralizado, tão centralista como funciona agora. E é essa desresponsabilização de quem efetivamente vai podendo mandar, isto não funciona. Ora, não havendo pessoas e havendo essa ideia, e eu gosto muito de informática e de gadgets, essas coisas todas, adoro aquilo. Aliás, eu compito lá com os miúdos mais novos da família, porque também me apaixono por aquilo. A verdade é esta: a digitalização e a desmaterialização dos processos, na maior parte dos casos, é uma falácia. Eu recordo as palavras do político agora já reformado, quando foi feita a reforma da justiça administrativa, dizia: o CIADAP vai ser o CITAF vai ser uma maravilha, vai acabar com o papel nos tribunais administrativos. Bem, eu, como depois passei por lá, nunca vi tanto papel nos tribunais administrativos como com a introdução do CITAF. Aliás, quando fizeram a reforma, até se esqueceram que o Ministério Público também tinha intervenção nos processos administrativos e tinham-se esquecido de eles lá. Portanto, esse esquecimento não é de agora. Portanto, mais uma vez, nós entendemos que temos que chamar a atenção dos nossos concidadãos. É corporativo? É. Porque, efetivamente, eu, enquanto presidente do sindicato, tenho que defender os meus interesses, os interesses das pessoas que represento. Mas também chamar a atenção dos nossos concidadãos, que chamamos a atenção para o que é fundamental. Sem justiça, a democracia vai ruir mais depressa do que aquilo que nós pensamos. E já não somos só nós que o dizemos. O último relatório sobre o Estado de Direito, que veio da União Europeia, é claríssimo. E faz uma menção expressa a quê? À falta de funcionários judiciais e à falta de condições. Aquilo que eu vou assistindo nas reuniões com os meus colegas, um pouco por toda a Europa, é que cada vez mais eles assumem um conjunto de tarefas que libertam o juiz para aquilo que efetivamente tem que dizer o direito, que é pôr fim à causa. Aqui, não tarda muito, eu tenho permitam-me esta ironia, que um dia deste, o Dr. Manuel Ramos Soares, os seus colegas, quando saírem do SES, a primeira coisa que vão fazer é autuar os processos.
Doutor Amério, nesta linha de pensamento, queria lhe perguntar sobre o projeto Nascer Cidadão, que passou a permitir o registro de nascimento de crianças no hospital sem que seja necessário uma idade conservatória. Que consequências teve para a profissão? Esse projeto já existia, portanto, já há muitos anos que as conservatórias prestam serviços aos cidadãos nas maternidades sem que as mães e as crianças tenham que chegar a uma conservatória, portanto, isso é um serviço de primeira linha, obviamente, não podemos sempre estivemos de acordo com ele, e agora o problema é que na maior parte dos hospitais não há condições para prestar um serviço com dignidade. Mas esse é que é o problema. Agora, o Nascer Cidadão sempre foi um serviço que foi prestado, e bem, porque de facto evita deslocações desnecessárias às conservatórias. Mas além desse projeto do Nascer Cidadão, houve muitos. Aliás, o primeiro simplex na administração pública foi feito no registro notariado em 2005. Portugal ganhou prémios nacionais e internacionais por causa dessas mudanças disruptivas para a altura. Mas há mais projetos. Eu recordo-me de um muito recente que foi muito publicitado, que foi a PAD, Plataforma de Atendimento à Distância. Excepcional, outro serviço excepcional, primeira linha para os cidadãos. Não têm que sair de sua casa e podem praticar um ato à distância. Qual é o problema? O Governo esquece que sempre que toma uma medida de simplificação para fora, deve fazê-la acompanhar de uma medida de sofisticação para dentro. Qual é o problema? Computadores com 20 anos, larguras de banda de internet jurássicas, os sistemas não sei para cair, não grava, as pessoas têm que cair uma vez, duas, três. Um produto que era excepcional foi abandonado porque não haviam meios tecnológicos suficientes que o pudessem suportar. Mas eu, há bocado, tinha dado uma nota da importância de haver um pacto de regime, de facto, para haver previsibilidade. E nesse pacto de regime era importante que o legislador e a Assembleia da República, quando legisla, tivessem o cuidado de saber se as instituições estão preparadas e apetrechadas para cumprir aquilo que determinam. Eu dou um exemplo. As alterações à lei da nacionalidade fizeram crescer exponencialmente os pedidos de nacionalidade. Atualmente temos mais de 300 mil processos pendentes. Portanto, criou-se uma expectativa nos cidadãos que depois o Estado não consegue cumprir porque ninguém cuidou de saber se o IRN, no caso em concreto, e a Conservatória dos Registros Centrais estava apetrechada, tem o quadro pessoal, a menos de metade daquilo que é necessário. Os tais computadores, portanto, tudo isto conflui para que não haja capacidade de resposta. Eu penso que outros problemas, portanto, este era um desafio, antes de legislarem, saberem se as instituições para as quais estão a legislar estão apetrechadas para cumprir aquilo que estão a determinar. E se não estão, criar mecanismos para que fiquem. Esse é um aspecto. O BUPI, por exemplo, outro projeto, que enfim, que não é cadastro, é BUPI. O BUPI é o quê? Para quem não estiver familiarizado, o BUPI é chegar a um computador e dizer o que é meu, no computador. Antes do BUPI havia um projeto esse interessante, que era o Sinergic, mas aí sim, era preciso ir ao terreno, começava no computador e depois ia-se confirmar no terreno com os marcos. Porquê é que eu falo disto? O cadastro é fundamental. Quando vamos para fora e dizemos a um alemão que temos alguma coisa chamada uso capião e que se consegue fazer um registro de um imóvel que ninguém sabe onde é que é, eles não conseguem perceber isto. Porque eles têm todo o território mapeado. Nós costumamos ir a brincar, eu sou transmontano, nós lá costumamos ir a brincar que já somos donos de metade da Galiza. Hoje em dia, e o BUPI permitiu saber isso, nós temos conselhos que a área que está registada é superior à área que o próprio conselho tem. Portanto, isto é um fator de insegurança. O cadastro é fundamental, mas não é o BUPI. Porque não adianta fazer o BUPI voluntariamente aqui e acolá. Tem que ser sistemático, o conselho a conselho, para quê? Para que haja depois, todos fazem o seu mapeamento, aliás, todos recordam, nós temos território em Portugal que está cadastrado, o Alentejo,
e Santa Marta Penaguião e mais alguns territórios a norte. Mas isso era importante ser feito de forma sistemática, concelho a concelho, para que houvessem as reclamações e ele pudesse ser consolidado. E aí sim, não havia mais duplicação de inscrições, que é um fator de insegurança no registro predial, não havia mais uso capião, não era necessário. E o cadastro, se ele for utilizado de forma multifuncional, e há estudos que demonstram isto, cada €1 de investimento traz muitas dezenas de euros de retorno. Agora, o BUPI é um começo de caminho, mas precisa de evoluir. Eu gostava de aqui lembrar e dar pistas para o futuro, e eu acho que isto é transversal a todas as carreiras. Devia haver planeamento no recrutamento. Era importante haver planeamento no recrutamento e não navegar na espuma dos dias. Por exemplo, inteligência artificial. Todos nós conseguimos perceber que vão reduzir postos de trabalho. Quantos? O Governo não apresentou nenhum estudo que nos diga, no nosso setor pelo menos, nós temos aqui estas tecnologias que vamos utilizar e elas vão poupar estes postos de trabalho. Era importante sabermos isto. Era importante haver essa transparência sobre o impacto, porque eu acho que esse vai ser outro problema que vamos ter no futuro, que é ter máquinas e vai haver uma desumanização. Se nós pensarmos, há bocado alguém fazia esse desafio, se formos nós o alvo da medida, se calhar já não chamamos tanta piada. Eu prefiro ter uma pessoa a tratar dos meus assuntos, ainda que use a máquina para o ajudar e para poupar em tarefas que sejam rotineiras ou no apoio à decisão, mas ter uma pessoa a avaliar o caso concreto. Sim, só para terminar. As pessoas continuam a estar no centro do sistema. Devem ter carreiras atrativas. Nós temos todos de pensar em sociedade que profissionais é que queremos a prestar este tipo de serviços. Como é que se atrai talento se as carreiras não são atrativas, se os vencimentos são aquilo que estamos vindo a falar? Como é que é possível? Não é possível. Portanto, é preciso repensar a administração pública e é preciso repensar, por exemplo, no nosso setor, o Governo legislou em 2018 a criação de um prémio de desempenho. Passaram mais de 4 anos, não está. O próprio Governo incumpriu sistematicamente o prazo que ele próprio impôs. Tem que haver responsabilização. Isto não pode continuar. Não pode ser desta maneira. Tem que haver outro tipo de políticas, tem que haver outro tipo de compromissos. E para terminar, nós hoje temos tudo em grande velocidade. Mas alguma burocracia é importante. Nós não podemos, e no setor do registro nós tivemos essas reformas, o Doing Business, do Banco Mundial, era o indicador, avaliando um sem número de critérios entre vários países, para perceber quais eram os países que tinham mais facilidade e conseguiam captar mais investimento. Já se percebeu há uns anos, foi encerrado, porque tinham falseado os critérios. E isso favorecia os países anglo-saxónicos em detrimento dos países de matriz latina. O subprime, que criou aquela crise imensa em 2008 e que não foi só nos Estados Unidos da América, mas trouxe por arrasto todo o mundo, com um setor de registros como o nosso não acontecia. Portanto, era de facto importante que cada medida de simplificação para as pessoas, que é sempre bem-vinda, seja acompanhada de uma medida de sofisticação para os serviços, dotando-os daquilo que é necessário. Para terminar, registros. Não posso deixar de dizer isto. Além da certeza e da segurança jurídica, da paz social, da coesão territorial, funciona ainda como um pilar fundamental da dinamização da economia. Hernando Soto tem uma tese de Stoa, escreve que os países mais subdesenvolvidos não conseguem ter uma economia pujante porque as pessoas não conseguem traduzir em capital os bens que têm, porque não têm um sistema de registros como o nosso. E então negociam numa economia paralela, num sistema informal, entre as pessoas que mais conhecem, porque não podem correr riscos. Portanto, não podemos deixar, e acho que todos temos um dever de defender um setor de registros forte, porque isso será mais segurança e mais certeza para todos nós, e será pelo menos mantermos o estilo de vida e o modelo de sociedade que conhecemos. Obrigado.
E com esta mensagem terminamos este painel. A seguir vamos poder ver qual é a visão dos partidos e dos deputados sobre o estado da justiça. Obrigado a todos por estarem aqui hoje.